Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui numa videoaula que vai explicar a respeito do conceito de lugar, paisagem e espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Importante lembrar, gente, quando a gente fala de lugar, eu costumo dizer que é um ponto na superfície terrestre. Então, o lugar de uma sala de aula, a carteira onde um estudante senta, é um lugar. A mesa do professor é outro lugar, né? O local, o lugar onde o professor está, se movimenta na sala, são lugares, entendeu? Corresponde justamente a pontos na superfície terrestre que podem ter, que se relacionam, que faz com que as pessoas interajam entre si, tá? E esse lugar também, ele tem uma ligação muito próxima às sensações, né? A memória que a gente tem. Tem uma ligação também com o conhecimento que essa sensação gera, de acordo com aquilo que a pessoa vivenciou, com a formação histórico-cultural e até mesmo com a identidade, né? Então, o lugar, ele corresponde justamente, eu costumo dizer que é um ponto na superfície terrestre que gera sensações, desperta a memória nas pessoas, tá? E permitem que elas possam interagir. Já uma paisagem é um conjunto de lugares, tá? Então, quando você tem vários lugares, eles formam uma paisagem. Uma sala de aula, por exemplo, é uma paisagem, né? Mas existem dois tipos, né? Aquelas que são constituídas por elementos naturais, né? Que não dependem da ação humana, né? E aí a gente costuma chamar de paisagem natural. E também aquelas que são construídas pelo ser humano, né? Que são as paisagens culturais, né? Que tem a ver justamente com a maneira como as pessoas, uma sociedade, ela constrói a sua relação com o local, tá? É importante lembrar que a paisagem também pode ser definida como tudo aquilo que a gente percebe, tá? E quando se fala em percepção, não é só ver, tá? Então falar assim, tudo aquilo que a gente vê, cuidado, né? A gente tem 5 sentidos, né? E a percepção, ela se dá por meio deles. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Ele é formado por conjunto, ele é constituído por um conjunto de elementos naturais, né, e culturais que são alterados constantemente. Essa alteração, ela pode ser feita por conta da própria natureza. Então, a natureza com seus fenômenos físicos, né, elas provocam alterações na paisagem, como também podem ser feitas pelo ser humano, né? Então, o ser humano, de acordo com o trabalho que ele utiliza, né, o uso de técnicas, de tecnologia, faz com que o ser humano também ele altere esse espaço constantemente. De acordo com a tecnologia, essas alterações e com o nível tecnológico que a sociedade humana no planeta tem hoje, essas alterações elas são cada vez mais rápidas, né? Então, uma questão ligada ao tempo aí envolve que a questão de as paisagens elas mudam muito rapidamente, diferentemente daquilo que acontecia no passado, né? Para a gente entender a maneira como essa construção do espaço geográfico se dá, ela acontece por meio do trabalho. Então você tem aí justamente ela como sendo um resultado do trabalho humano, que vai depender justamente do grau tecnológico ou da técnica utilizada por uma sociedade, né, pelos instrumentos, ferramentas, a maneira como se trabalha, né, de uma sociedade. De acordo com o avanço tecnológico, essas modificações no espaço, elas são mais rápidas, né, e elas são mais perceptíveis, né, então você consegue identificar. Aí eu coloquei, por exemplo, uma imagem aí do Memorial do Cerrado em Goiânia, onde tem uma aldeia cenográfica representando como que é uma aldeia indígena, né? E embaixo eu coloquei uma outra, né? Uma ponte JK em Brasília, né? Que envolve essas modificações, o resultado desse trabalho, tá? Ainda tem grupos que preservam essas tradições com técnicas de trabalho mais simples, né, que vão provocar alterações menores no espaço, né, no espaço geográfico. As sociedades modernas elas provocam alterações muito grandes no espaço geográfico, né, e constantemente essas alterações elas também são
são alteradas. Isso tem uma ligação também com a cultura, né? Que é o resultado da combinação de saberes de uma sociedade, de um grupo, né? Quando fala-se de cultura, a gente está falando de religião, de culinária, está falando de língua, de técnicas, técnicas produtivas, de hábitos, né? Entre outros, né? A cultura, ela é um processo dinâmico, ela não é estático, né? Ela se modifica de acordo com o comportamento das pessoas do grupo, né? O desenvolvimento tecnológico também provoca alterações na cultura, né? Na forma como as sociedades enxergam o mundo, né? E vai fazendo com que apareçam novos valores, novas práticas sociais dentro desse grupo, tá? A memória também é essencial para uma sociedade perceber e compreender as transformações ocorridas ao longo do tempo, num espaço geográfico. O espaço geográfico atual, ele não é fruto do momento. Ele tem um processo histórico aí que ele moldou esse resultado que nós temos hoje do espaço geográfico. Então, a paisagem, na realidade, ela mostra, você consegue fazer uma leitura da paisagem justamente diante desses processos históricos que uma sociedade teve. E aí tem um exercício também que é muito comum, que é sobre os planos de paisagem. Como é que você utiliza isso para fazer esse estudo, tá? Então, por exemplo, o primeiro plano aí nessa imagem, que é uma paisagem natural, o Morro da Baleia na Chapada dos Veadeiros, nessa área que você tem essas árvores mais próximas de quem está observando, né? Essa grama mais verdinha, esse verde mais clarinho, né? Esse campo mais clarinho, verde mais claro, é o primeiro plano. Aquele que está um pouco mais atrás, né? É o segundo plano, onde você tem um verde um pouquinho mais escuro. E o terceiro plano, que é onde faz a divisão lá com a linha do horizonte, corresponde ao Morro da Baleia, que é um monumento natural que tem na Chapada dos Veadeiros. Eu vou deixar o card aqui depois para vocês verem uma técnica que eu costumo trabalhar com estudantes para fazer trabalhos com fotografias em 3 dimensões, justamente fazendo releitura de paisagem. Brigadão, bons estudos para vocês e até a próxima.